Oi, pessoal, boa tarde. Estamos aqui ao vivo para bater um papo com a Cissa, a nossa convidada. Daqui a pouco ela vai estar aqui. Se você não puder estar aqui ao vivo, vai estar gravada. Oi, Cissa, conseguimos. Conseguimos. Tá me ouvindo? De qualquer Sim, sim. forma, para quem estiver entrando, Suelen, boa tarde. Então, vou fazer essa introdução. Olha, Hoje mas nós me vamos privilegiou bater. tarde. Gratidão a todos que estão entrando nesse horário, porque a gente sabe que é um horário que é limitado, né, para algumas pessoas, mas eu acho que uma coisa que a pandemia trouxe, que eu acho que veio para ficar, alguns trabalhos estão home office, então as pessoas estão se reinventando aí, né? Então pode ser que entre alguém agora à tarde. E a gente vai conversar com a Cissa, agora eu vou fazer umas perguntas para a Cissa, o tema nós vamos falar sobre autoconhecimento, sobre crenças limitantes. Vai ser um bate-papo bem legal. Cissa, vamos falar aqui pro pessoal, onde que você mora, quantos anos você tem, qual a sua profissão. Eu sou daqui de Salvador, Bahia. Eu tenho 47 anos, já caminhando para os 48, né? Então, hoje minha formação é matemática, né? Eu tenho graduação e mestrado em matemática, mas hoje minha atual profissão é ser empresária, né? Então, eu sou orientadora do Método Comum há 19 anos. Então, eu trabalho com esse método maravilhoso para o desenvolvimento das pessoas. E o autoconhecimento me ajudou muito a trazer isso para dentro desse meu trabalho, né? Eu trabalho com famílias, com crianças, então isso foi muito importante, esse aprendizado, para eu trazer isso para o meu trabalho. E também hoje eu trabalho com produção de pão de alho, né? Então eu tenho uma empresa que produz também pão de alho e hoje a gente distribui o pão de alho para alegrar o churrasco da galera. Ah, muito bacana. Muito legal esse empreendimento, né? E é algo assim, que eu acho que todo mundo gosta de um pão de alho dentro dali de uma confraternização. Eu acho que é bem bacana. E você é Surgiu de qual cidade da Bahia, Cissa? Salvador, 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 capital. da capital mesmo, Capital. pertinho aqui da Igreja do Bonfim, Ah, legal. Eu não conheço a Bahia. pertinho de Irmã Dulce, pertinho da Irmã O Dulce, dia que eu bem for, pertinho vou mesmo. marcar com você. Ah, vamos sim, vamos sim. Então, pessoal que está aqui se conectando, eu conheci a Cissa em 2018, quando eu estava muito presente ali nas redes sociais. Eu criei uma página no Instagram em que eu fazia toda terça-feira, eu fazia as lives à noite, trazendo também exercícios de meditação, respiração. E aí fui conhecendo muitas pessoas pelo Instagram. E aí, depois de um tempo fazendo esse movimento, eu divulguei um curso que envolvia autoconhecimento, que envolvia várias técnicas terapêuticas também, exercícios, e a Cissa foi uma das que fez o curso comigo em 2018. E desde então a gente vem sempre fazendo troca, eu tenho contato dela, acompanho a jornada dela, assim como ela acompanha a minha. E eu quero que ela passe para vocês a visão dela, né, dentro o que motivou, Cissa, você a buscar o autoconhecimento, a entrar nessa jornada. Tu pode falar um pouquinho mais alto, Cissa? Tentar chegar, tá melhor agora? Diz aí se melhorou. Aqui pareceu melhor, sim. Pronto. Então, assim, eu lembro que quando eu frequentava centros espíritas, eu sempre ouvia as pessoas me dizerem assim: ou você procura a cura pela dor ou pelo amor, né? E eu
eu fui buscar o autoconhecimento através da dor, né? Então, foi num momento muito delicado da minha vida, um momento em que eu tinha me separado, né? Então, uma separação muito complicada, porque foi uma dupla traição, né? De uma amiga de infância com meu ex-marido, um casamento que durava já 14 anos, com um casamento todo pronto para acontecer, e eu ia casar de verdade, que eu só morava junto, né? E aí a gente acabou preferindo, eu preferi buscar, de alguma forma, uma ajuda que não fosse uma vingança, né? Eu disse assim, não é meu perfil, eu vou ter que buscar alguma coisa. E aí eu comecei, vou buscar oração quântica, comecei a ouvir um pouco da oração quântica, aí comecei a buscar, alguém me indicou, vá fazer o Ho'oponopono, e aí começou a surgir várias coisas na minha mente, eu não tinha ideia do que era, e uma delas foi quando você estava nas suas lives toda terça. E aí eu fazia assim, não, eu preciso ir para assistir essa live, porque está me ajudando bastante. E aí foi que a gente fez o curso e foi, assim, uma mudança total em relação à minha vida como um todo, né? Tanto para a minha vida pessoal quanto para a minha vida profissional. Foi a descoberta dessas crenças limitantes, dos meus traumas de infância, das minhas limitações por questões de rejeição, por questão de alto valor. Então, eu não conseguia enxergar nada do que eu tinha antes de passar por esse processo, né? Então, foi através de uma dor que eu descobri, né? Aí a borboleta saiu do casulo. Assim, comigo, né? Acho que com a maioria das pessoas a gente entra nesse universo por causa de uma dor, né? Tem um movimento que já tá, fala-se muito de autoconhecimento, mas também, como tudo, as pessoas também, tudo vira modinha, né? Tem gente que acaba trazendo o autoconhecimento como uma modinha. Mas o que aqui nós queremos trazer é sempre que o autoconhecimento ele é importante, mas via de regra a gente se aprofunda quando a gente está com um desafio, mas isso é super normal. Nós queremos desconstruir e a pessoa já buscar por si só o autoconhecimento. Mas a gente sabe que o ponto ali crucial, né, do desafio é uma dor e que nos motiva. E você percebeu, né, Cissa, essas mudanças assim, do antes da Cissa adentrar no universo do autoconhecimento e do depois. Você pode dizer para a gente o que você percebe hoje em você em relação a alguma crença limitante em alguma área da sua vida e dizer também o que hoje o que você percebe de você de uma Cissa de antes e de uma Cissa atual. Então, assim, se eu for pensar em termos, quando eu ouvi falar de crença, a primeira coisa que veio na minha cabeça é, meu Deus do céu, o que é essa crença? Minha crença religiosa, o que é que isso vai me ajudar de alguma forma? Eu não conseguia entender o que era a crença. Mas aí eu percebi, eu passando por esse processo, eu percebi que tinham algumas coisas que eu trazia desde lá da minha infância, da minha juventude, que eram crenças e como essas crenças afetavam no meu relacionamento, né, nos meus relacionamentos. Então, eu sempre dizia assim, eu nunca consigo um namoradinho porque todas as minhas amigas querem meu namoradinho. E o que é que aconteceu no meu casamento? O Uma meu casamento terminou com uma amiga levando o namoradinho, né? Então, quando eu comecei a fazer as relações do que tinha acontecido comigo e que várias dessas falas que eu trazia estavam associadas ao que eu estava vivendo, eu disse, nossa, então, de alguma forma, eu atraí isso para a minha vida, e tudo isso que eu trago como fala de algo
negativo, eu acabo atraindo. Então, isso foi um exemplo da minha vida pessoal. Um exemplo na vida profissional. Eu tenho uma unidade do comum e eu não passava de 50 a 60 alunos, porque eu sempre dizia, porque a minha região, onde eu tenho a minha unidade, é uma região de classe média baixa. Então, as pessoas não têm um poder aquisitivo muito alto. Então, eu chegava para mim e dizia, eu não vou ter nunca um número de alunos alto, porque as pessoas não vão ter condições de pagar a mensalidade do comum. As pessoas não têm dinheiro para pagar. E eu tinha isso como crença, eu nunca vou sair de 100 alunos. Hoje eu tenho mais de 200 alunos. Por quê? Porque eu descobri através das crenças também a questão do meu alto valor. Então, eu passei a encontrar o valor que eu tinha dentro da minha profissão. Eu passei a descobrir. As pessoas chegavam para mim e diziam, mas você é uma excelente orientadora, e eu não conseguia enxergar. Por quê? Porque eu me escondia atrás do meu ex-marido, como ele sendo melhor do que eu dentro do nosso trabalho, porque ele trabalhava junto comigo, e eu não conseguia enxergar o que é que eu tinha de valor. Então, quando eu fui quebrando essas crenças de que eu posso, sou eu que sou capaz. E dentro dessa minha capacidade, as pessoas, tendo dinheiro ou não, elas vão em busca daquilo que é bom e elas vão estar comigo. Então, eu fui quebrando determinadas crenças em relação ao profissional e a me enxergar de uma forma muito mais de valor. E hoje eu consigo ter um trabalho de qualidade, é uma das unidades mais qualificadas não só em Salvador, mas na América do Sul, pelo desenvolvimento que a gente faz com os alunos. E junto com isso, por exemplo, no momento da pandemia, nós do Comum ficamos numa situação, como é que nós vamos conseguir desenvolver os nossos alunos diante desse trabalho? E assim, nós, logo no momento inicial, me veio aquele pânico, eu digo, e agora? Vou perder todos os meus alunos, como é que a gente vai funcionar? E aí uma orientadora disse, não, vamos fazer trabalho remoto. E aí eu comecei, pelo fato de eu já estar muito mais amadurecida em relação ao meu valor, eu comecei a desenvolver o trabalho de atendimento remoto e nós paramos de perder alunos e passamos a matricular muitos alunos e nos tornamos na referência no atendimento remoto no Kumon. Então, hoje, quando se fala qual é a unidade que tem um excelente atendimento remoto com o Kumon, hoje eu tenho alunos em Maceió, eu tenho alunos em outros bairros de Salvador, eu tenho alunos do interior. Legal. Então, assim, hoje a gente consegue fazer um desenvolvimento com o nosso trabalho, mas porque eu tenho certeza que hoje, como eu me enxergo, como eu me vejo, como eu aprendi a dar valor a quem eu sou, eu consigo fazer um trabalho diferenciado, né? E eu tenho certeza que foi o trabalho com autoconhecimento, a sua ajuda foi muito importante, porque foi quem abriu portas para eu poder entender toda essa questão de crença, Ho'oponopono, meditação, né? Então, foi muito Por cocriação, quando eu falo em criação. cocriação, é muito. Então, assim, eu hoje estou numa outra unidade. Em plena pandemia, eu tive a coragem de sair de onde estava, construir um novo espaço, botar uma unidade de uma forma muito, muito melhor para atender os meus alunos. E eu fiz a cocriação desse Por espaço, criação. né? Eu Isso. cocriei, eu imaginei, eu fechei os olhos e eu disse, eu quero dessa forma. E hoje eu tenho a unidade da forma que eu quero, né? Então, o autoconhecimento veio realmente para uma transformação da minha vida, uma transformação de minha pessoa, né? Então, eu não sei se você deve saber, Tati, mas assim, eu era bem gordinha, né? E assim, eu descobri depois através do autoconhecimento, porque em determinado período da minha vida eu engordei tanto. Eu vinha descobrir através do autoconhecimento que o que eu passei na infância foram abusos e eu não tinha noção que eram abusos, né? E eu descobri de uma forma e que como isso refletiu no meu ganho de peso,
Mesmo eu tendo feito depois a redução de estômago, eu estava engordando de novo. E depois que eu descobri as causas que me faziam eu me esconder através da gordura para me tornar uma mulher feia por conta das... Não que a mulher gorda seja feia, mas a gordura era uma forma de eu esconder, para eu me esconder de não para não sofrer abusos novamente. E aí o que é que eu fazia? Eu me escondia nesse peso. Uhum. E quando eu descobri, depois do autoconhecimento, as causas, eu não voltei a engordar mais. E eu já estava voltando a engordar mesmo depois do autoconhecimento. Então, o autoconhecimento também me ajudou a eu saber quais eram as causas que me levavam ao ganho de peso. Né? Então, eu sentia que algumas coisas me incomodavam e eu não Não sabia o que era. sabia. Né? E aí, essa questão com as crenças, o autoconhecimento, aí eu fui buscar constelação familiar, terapia, psicólogo, oração quântica, meditação, reiki, né? Tudo que eu pude, encontrei aqui nesse livro. Eu aconselho a vocês a lerem um livro de Tática, Ah, porque gratidão, Cissa. na época que a gente fez o curso, ela ainda estava Estava escrevendo esse escrevendo. livro. Então, quando eu vejo a história, a jornada dela, eu digo assim, como eu me identifico, como eu vejo que isso realmente é real. Né? Que as pessoas pudessem realmente buscar isso no Sim, momento em que não fosse de dor, de né? dor. De E dor. como eu falei, né, Cissa, a gente comentou no início, né, são processos, né, que a gente vai fazendo dentro do autoconhecimento e que a gente vai enxergando esse potencial de cura. Porque nós Sim, temos a crença de que a doença ela é só quando o médico te dá uma patologia ali, né? Você tem isso e aí afirma, não, mas as doenças elas são emocionais, elas são mentais, elas estão no nosso DNA, né? Isso é algo assim que eu falei muito, né? Eu sempre falo, sim, falei muito no curso, eu lembro com vocês das nossas memórias inconscientes, é o que a Cissa trouxe aqui para a gente, falando que ela conseguiu enxergar que ela se auto-sabotava e mandava uma informação para o corpo dela. Então, assim, é algo muito profundo, né, Cissa? Esse autoconhecimento. Não é só nós fazermos as afirmações positivas, é querer realmente investigar o que trava a gente, seja num relacionamento, seja numa área profissional, seja numa relação com os amigos, seja qualquer área da nossa vida, ela tem esse autoconhecimento que nós temos que fazer essa avaliação e fazer um e a gente movimento de... está até dos gatilhos, E os né? A gente está gatilhos, né? até dos Porque gatilhos. não nos ensinam, né? Não tem essa Sim, matéria no colégio que vai falar isso. autoconhecimento. Hoje já tem um movimento, a Cissa também faz um movimento, né? Ajudando. Conta pra gente, Cissa, esse movimento que você faz para ajudar as famílias, que eu acho que isso também é bem Eu, interessante. isso eu hoje eu tento muito assim, dentro dos alunos e das famílias que tem aqui, focar com os pais que eles elogiem bastante, que eles a forma que eles têm que falar com os filhos para não gerarem traumas lá na frente, porque o mínimo que a gente fala às vezes, a gente não sabe quanto isso vai repercutir. Eu tive pais maravilhosos, eu tive pais que foram altamente presentes na minha vida, mas minha mãe está até aqui assistindo, eu já falei com ela, né, isso, mas coisas que a gente ouvia a vida inteira, como levam a gente a pensar assim. Um exemplo, minha mãe às vezes dizia assim para mim, ouvi ela dizer, ah, rico vai ser seu irmão, que é médico, né? Você vai ser professora, não que você não vai ser rica, mas o médico ganha muito mais. Aí eu fazia assim, cresci acreditando que eu, como professora, não podia ser uma pessoa rica, né? Então, hoje eu digo, não, eu vou ser mais rica que meu irmão, porque eu sou empresária. Empresário ganha mais do que médico, né? Então, são coisas que, às vezes, minha mãe nunca falou isso por maldade, né?
E às vezes ela dizia assim, ó, Ah, que lindo! Vou abrir aqui um parênteses, que é lindo ver isso, né? Que é lindo ver esse autoconhecimento, essa troca, quando as famílias isso, se colocam nesse movimento, parece que você reverbera para outras pessoas do próprio clã ali isso. familiar. Né? E aí, assim, eu hoje levo para a família exatamente esse cuidado, né? Quando o pai chega assim, ah, mas meu filho é muito preguiçoso. Não, não diga que seu filho é muito preguiçoso, senão ele vai crescer sendo uma criança Sim, preguiçosa, porque você gerou esse gatilho dentro dele, sim, né? Então, hoje eu consigo perceber, quando eu passa alguma coisa por mim, por exemplo, e eu sinto determinada. Eu tinha um problema muito sério com rejeição, né? Eu achava que eu era rejeitada, né? Então, se uma pessoa não me respondia alguma coisa, por exemplo, no WhatsApp, tá me rejeitando. Por que que isso eu trago comigo? Por que que isso causa se a pessoa não está fazendo nada comigo? Então, eu hoje fico muito atenta aos sinais. E quando eu sinto algo que me incomoda, eu vou lá atrás. Onde é que isso foi despertado lá atrás? Onde é que isso sim, buliu em mim que me gera esse sentimento hoje, né? Então, é minha relação com meu filho mais novo. Pareciam duas crianças o tempo todo brigando, né? Então, assim, eu e meu filho mais novo era uma relação que não era mãe e filho. Parecia que eu e meu filho a gente estava o tempo todo disputando brinquedinho, né? Então eu me via como uma. Depois que eu passei a ter esse olhar, e eu fui me relembrar das cenas com Bernardo, eu dizia assim: meu Deus, eu não me comporto como mãe de Bernardo, eu me comporto como a coleguinha de Bernardo que está brigando com ele na hora do brinquedo que cada um quer, né? Então sim, a nossa criança, se a gente não sabe, a gente não tem esse conhecimento, a gente acaba fazendo essa criança vir de alguma forma com tudo aquilo que, às vezes, por mais maravilhosos que nossos pais sejam, sim. nós trazemos, às vezes, não só dos pais, às vezes a gente pode trazer da família, né? Uhum, Então, eu me lembro muito que eu tinha uma tia que, quando eu era criança e a gente jogava algum jogo, e que eu conseguia descobrir o segredo do jogo, ela dizia que eu já sabia a brincadeira antes, porque ela não acreditava na minha capacidade, na minha inteligência, né? sim, Então, eu posso ter trazido o quê? Por ela sim, não acreditar, uma tia não acreditar na minha inteligência, eu não achava que eu era capaz das coisas que eu consegui fazer sim, depois, hoje, né? Então, quando a gente faz essa análise, a gente descobre que tudo a gente pode ressignificar, que tudo tem um porquê lá de trás e que ninguém é culpado de nada na nossa vida. Quando a gente passa a ter a autorresponsabilidade de se analisar e perdoar, né? Perdoar o que a gente viveu, porque ninguém sim, também tinha culpa do que estava fazendo com a gente. Então, sim, se a gente tem também o perdão, o auto-perdão, a gente consegue viver muito melhor, a gente consegue sim. ter um caminho muito mais leve, né? Sair da Da reclamação. reclamação. Isso, não, isso Sair da assim, reclamação é fantástico, né? Porque você acontece algo, você, ao invés de reclamar, você acende o alerta. Peraí, o que é que isso está acontecendo comigo? O e, que é que isso quer me dizer? Né? sim, Isso é muito interessante. e É uma descoberta. essa questão que você falou, né, da família ali, até você absorve padrões emocionais, até de pessoas que você não fez tanta troca no seu meio familiar, mas estão ali, né? Isso a constelação familiar, a apometria, fala muito disso, dessas informações que a gente vai repetindo ciclos, mas a partir do momento que a gente detecta, se coloca no movimento de entender por que aquela atitude eu tenho, por que eu faço aquilo com constância, por que eu atraio sempre determinadas pessoas na vida, né? Como você já falou da infância, né? Do relacionamento. Então, ela criou aquela realidade. Então, o autoconhecimento, ele hoje também, isso é bem bacana para depois, para todas as pessoas que vão escutar, entenderem que nós co-criamos a nossa realidade o tempo inteiro. Muitas vezes inconsciente,
A gente acha que está criando, mas na verdade aquele campo informativo ele já está ali pelo meu sistema de crenças, pela minha família, e eu vou só confirmando aquilo que já existe no meu campo de informação. E a Cissa ia e repetia do namorado que ia, e as amigas, ela foi criando. E se ela já tem também, não na mãe, mas uma linha dentro de uma ancestralidade dela, de mulheres que vem se repetindo, hoje ela fez o corte. E se o filho dela tiverem filhas mulheres, não precisam mais passar por determinadas situações. Então, isso é muito importante, porque a partir do momento que eu assumo o poder da minha consciência e que eu busco autoconhecimento, eu estou fazendo a minha história de forma que eu vou ajudar, porque esse campo ele vai reverberar no filho da Cissa, depois nos netos da Cissa, depois nos bisnetos. Então, isso é a nova, vamos dizer, porque muita gente fala, né? O DNA a gente não muda, mas a gente muda um campo informativo no cérebro, nas nossas atitudes, no que a gente envia, porque a gente só pensa no cérebro e no coração quando a gente faz exame, e eu gosto de desconstruir que o cérebro e o coração, eles são veículos condutores, e a gente recebe todas as informações do que foi experienciado dentro do DNA da nossa família. Só que não é falado isso abertamente, só sabe disso quem se torna um buscador, quem quer se aprofundar nas terapias quânticas, ou quem é um psicólogo que está ali afinado com as terapias. Então, assim, hoje eu agradeço todos os profissionais, mas eu também honro muito a medicina que está se aproximando das terapias integrativas. Eu acho que isso é importante a gente também ter em mente. Tem muitos médicos que já estão se atualizando para as terapias quânticas, né? E que antes era, numa época antiga, era visto como pessoas que fazem bruxaria, pessoas que não sabem o que está falando. Quantas mulheres foram queimadas na fogueira por estarem falando assuntos que hoje nós falamos abertamente, né, com outras palavras, e a informação era ali só, não podia saber muito, porque quem quer ter o poder da mente são as pessoas que querem manipular de outra forma tudo que está acontecendo no nosso planeta, mas aos poucos tem um movimento de expansão de consciência para a gente poder fazer a nossa jornada de forma leve, ainda que tenha todos os desafios aí acontecendo no mundo. Isso E eu ia dizer isso, né? Não é fácil. não Não é é fácil fácil. Não. quando a gente tem que passar e enxergar isso tudo, porque a gente, se a gente não tiver um controle, a gente fala, meu Deus do céu, como é que eu deixei isso tudo acontecer desde lá? Como é que eu vivenciei isso tudo e não consegui enxergar, né? Sim. Então, quando eu vivi aquele momento da separação, eu E eu, hoje, assim, eu tenho muito orgulho, porque eu digo assim, eu poderia ter destruído a minha vida, destruído a vida de outras pessoas, destruído o meu trabalho, e eu aproveitei esse momento para crescer, sim. E como é que é para a sua realmente relação? ser feliz. Ele é pai do seu filho, Cissa? Ele é pai do Bernardo, do E, pequeno. e como é que hoje é a sua relação? Como é que você administra essa parte do papel dele e a sua relação ali como Eu, mãe? Você conseguiu eu perdoar? Como é que é esse processo? sim, sim, sim. Porque hoje, assim, do que se trata a Bernardo, que eu precisar entrar em contato com ele, eu entro, né? Então, no início não foi muito fácil, mas hoje Bernardo sabe que a relação que ele tem com o pai não interfere na relação que eu tenho com ele. Então, eu tive que ser várias vezes muito, assim, inteligente. Por exemplo, o pai casou novamente e não convidou Bernardo para o casamento. E Bernardo, quando viu as fotos, ficou questionando por que, que eu não estava no casamento de meu pai, né? E eu, com sabedoria, eu só cheguei para ele e disse, filho, porque seu pai te ama. Sabe por que ele te ama? Porque se ele tivesse feliz naquele casamento, você estaria lá. Olha, Então, assim, eu tenho que usar. Então, eu botei meu filho como uma pessoa mais importante da vida do pai.
Se seu pai estivesse realmente feliz naquele casamento, você estaria no casamento com ele. Ele não te levou porque você é mais importante do que aquele casamento, né? Então Sim, eu tento fazer meu filho perceber que ele é importante na vida do pai, mesmo que o pai não faça. Aí vai ser o papel do pai. Mas de mim, ele nunca vai ouvir dizer, ele vai mais. Ele pode até ter ouvido no momento em que aconteceu e que eu não tinha conhecimento nenhum. Mas hoje, o que acontece, eu chego para ele e digo: seu pai é o pai que você precisa ter, seu pai é maravilhoso para você. A relação que seu pai teve com sua mãe, em nada vai interferir na relação que você tem com seu pai. Então, eu preciso ter muito assim, amadurecimento, foi sim. muito amadurecimento desse tempo, para eu encarar isso, né? E deixar. Ele está sempre presente lá com o pai, ele vai na casa do pai constantemente, então Bernardo faz terapia também, né? Ele faz o trabalho com uma psicóloga que é da questão mais holística, então ele adora meditação, ele adora que aplica reiki, Ah, que ele legal. faz, ele gosta dessa parte também, né? Então, assim, a gente aqui em casa, eu, minha mãe, minha irmã, que é a madrinha dele, a gente tenta realmente deixar isso para ele hoje muito mais leve, Sim, né? No início não foi, não foi fácil, é. não foi fácil para todos os adultos envolvidos, Sim. né? Hoje a gente consegue ter esse amadurecimento e levar isso de forma Poxa, muito mais muito, tranquila. muito bacana, porque assim, dentro de toda essa história, né, você não está botando a crença nele que ele tem um pai ruim. Ele um dia vai crescer e vai fazer as observações dele como adulto, mas você não está cometendo, ele pode, né, ter um sentimento pelo pai, mas ele vai saber qual o movimento, quem fez de educação, que se doou. A gente sabe que quando a gente torna adulto, a gente enxerga muito bem isso, mas você não está fomentando na cabecinha dele de trazer uma visão do pai como o pai ruim, né? Isso é muito Não, legal, porque você sabe que tem uma vida envolvida e você não quer criar aquele rótulo para ele de um traumazinho e deixar ele crescer mais livremente. Eu acho isso assim incrível, porque nós estamos nesse movimento. Eu quero fazer assim mais um parênteses da palavra perdão. Eu sei que é difícil pra caramba a gente perdoar uma dor, perdoar um abuso sexual, perdoar. Mas quando a gente libera, no seguinte, conversando até com a Natália outro dia, a gente refletiu assim, como é que uma pessoa que causa um abuso, como é que você vai perdoar se você foi abusada, né? E essa parte do abuso é tão complexa, tão profunda. E eu falei para ela assim: você vai se perdoar. E é um exercício, porque realmente você perdoar um abuso sexual daquilo que você sofreu, a gente estava conversando sobre que na constelação familiar, muitas vezes, é o que eu falei, muitos profissionais querem trazer a parte do gratiluz como se fosse aquilo fosse muito fácil, e muitas vezes não é naquele. Você precisa de um tempo, precisa pelo menos se perdoar. Aí depois é automático o perdão, porque você já não está mais pensando naquela situação como dor. E realmente, sim, eu falei para ela, tem que ter todo um preparo, porque é difícil falar do perdoar o outro quando o outro te fere, né? Mas é um movimento de sim, auto-perdão, de autoconhecimento, sabe? Buscando primeiro o auto-amor. Auto-perdão, auto-amor, auto-valor, como a Cissa falou. E outras coisas vão ser consequência desse movimento que você faz com você. Porque tem muita gente que fala do autoconhecimento e fica assim, mas é muito mimimi, ou como é que eu vou ressignificar, como é que eu vou perdoar? Só que esse nó trava várias áreas da nossa vida. E às vezes nós estamos repetindo ciclos por causa desses nós que não foram desamarrados. Então, é importante nós colocarmos o movimento pensando em nós, não no que o outro fez. Sofri, passei, vou fazer um movimento para olhar para mim. E isso eu quero também deixar assim, bem assim, claro, para nós não ficarmos
preso a crenças limitantes em relação a esse movimento do perdão. Ah, é fácil perdoar uma pessoa que matou a outra, né? Então, tem muitas histórias, muitos emaranhados que envolvem essa parte do perdão, do ressignificar. O que eu digo para vocês que estão aqui é você olhar para você, assim como a Cissa fez, ela está olhando para ela, ela olhou para a jornada dela e desatou ali vários nozinhos, né, em relação à parte profissional, em relação ao conceito de relacionamento, em relação às relações interpessoais. Então, o autoconhecimento, ele é constante, no entanto, que ela falou que o filho, né, está fazendo ali o psicólogo. A Cissa também continua, né, nesse movimento. Cissa, você acha que nós ainda temos desafios? Eu quero saber da sua opinião. Como é que hoje você lida com os desafios? Você sai deles mais rápido depois de ter adentrado? Como é que você lida hoje? Hoje vem um desafio e tanto para você, né? Teve um momento da pandemia, como é que é o seu olhar hoje para o desafio? Antes qualquer situação que me gerasse um desconforto, a primeira coisa que eu fazia era entrar em desespero. A ansiedade era notória, né? Minha crise de ansiedade era grande. Então, hoje, quando vem algo que é desafiador, eu paro, eu analiso. O que é que isso quer me dizer? Onde é que eu vou encontrar solução para isso? Né? Então, hoje, assim, eu acho que o que me trouxe foi muita tranquilidade, né? E não agir por impulso, e não agir pela raiva, não agir pelo desespero. Então, hoje, qualquer situação que chega, eu paro, eu reflito, eu penso, eu me conecto com o divino, peço a ele a orientação. Eu sigo muito, a minha intuição hoje é muito mais aflorada. Então, assim, eu consigo perceber hoje algumas coisas, eu digo assim, não, eu acho que eu preciso fazer isso. Até minha secretária aqui do Kuma, ela faz, Procissa, é impressionante. Antes você se desesperava com tudo e hoje a sua tranquilidade para resolver os problemas é muito grande, né? Então, hoje eu tenho muito mais maturidade, muito mais tranquilidade, muito mais paciência com o outro, que às vezes eu não tinha muita paciência. Eu esperava entornar para explodir. Hoje eu não, hoje eu consigo ir aos poucos, olhando e digo, não, eu vou conseguir, eu já consegui até agora, não é a primeira vez que eu já passei, eu vou conseguir, né? Então, e vou buscando o que é que isso quer me ensinar. Então, essa busca do que isso quer me ensinar é muito importante. Foi muito importante, continua sendo muito importante, Sim. né? Porque quando às vezes vem o desespero, a gente pensa em fazer mil coisas que às vezes não deveria, mas aí essa questão do autoconhecimento veio muito para me tranquilizar. Hoje eu tenho muito mais tranquilidade nesse sentido de me sentir segura para tomar uma decisão, me sentir confiante, né? Me sentir assim, não, eu vou fazer isso porque eu tenho condições de fazer isso, não tenho mais medo de fazer o que eu preciso fazer, né? Então, isso tudo reflete muito, tanto na minha vida profissional quanto na minha vida pessoal, né? Maturidade e tranquilidade, eu acho que são as palavras E que agregou, né? é. Eu costumo, assim, perceber, né? Todas as pessoas que eu converso sobre, que estão inseridas nesse universo do autoconhecimento, a gente tem a percepção que o desafio, ele não, na vida, na verdade, o desafio ele não termina nunca, vai ser até o último sopro aqui da nossa existência. Mas nós vamos entendendo mais as nossas sombras, vamos administrando melhor, né? Vamos desenvolvendo um olhar ampliado, fora da bolha do que acontece
numa mídia social que quer fomentar o medo, que quer fomentar o sentimento de escassez e que está tudo muito ruim, que o cenário está ruim. Então, nesse movimento do autoconhecimento, nós nos empoderamos do nosso ser, da nossa consciência, a gente administra melhor o nosso corpo, né? Como a Cissa falou, que hoje ela sabe nutrir melhor o corpo dela, ela faz prática de meditação, né, Cissa? Numa época que eu lembro que você falou que não entendia muito bem como é que funcionava, você foi buscando, porque nós também precisamos quebrar rótulos de meditação. A Dizia, meditação com é o certeza, olhar, não fica mais sem, né, Cissa? hoje na hora é só parar, fecha o olho e vamos Eu fazer a lembro que meditação. você tinha, na época, montado um cantinho. Esse cantinho ainda existe, esse cantinho seu, esse cantinho ponderado seu de conexão, ainda tem? Existe, está lá no cantinho, está lá ele. Cada vez chega mais uma coisinha Uma para o canto. coisinha, é igual aqui no meu, sempre tem um, porque a gente precisa se empoderar desses arquétipos, dessas assinaturas energéticas que existem. Então, eu fico muito feliz porque eu participei, né, um pouco dessa jornada da Cissa de transformação. Eu também estava num movimento também de transformação, escrevendo o livro. A Cissa que leu uma história vai compreender a extensão do desafio também que eu vivi. E a gente está nesse movimento. E hoje o Potências Femininas quer trazer mulheres que estão no início dessa jornada, que estão buscando essa caminhada e que estão se interessando nesse movimento. Então, o legal é que nós vamos fazer bastante live. Eu agradeço a Cissa, a É, não, disponibilidade, e se ponderar, né? Não é a se gente ficar empoderar. forte. Se ponderar é a gente Exatamente. se tornar de si. É a gente ser quem a Olhar, gente né? Olhar é. para dentro, Olhar para né? si e trazer isso de forma muito mais tranquila. Você é a felicidade de verdade. É você ser feliz pelo que você é, pelo que você se Sim, torna, pelo que você emana, né? você, Pela sua essência, né? que nós somos Então, seres que vibramos, né? muita gente acha que o empoderar é a mulher ficar fortuna, né? A mulher, não, eu sou independente, eu sou a dona de si. Ou E eu acho que o empoderamento feminino, não para mim, no meu ver, não é esse. Então, hoje eu me acho uma mulher empoderada porque eu sou dona de mim, eu dona, sei o isso meu daí. valor, eu sei me olhar, eu sei me cuidar, eu sei que eu sou linda. Então, isso para mim é empoderamento. Empoderamento. Essa semana, cada semana aqui nós trazemos reflexões sobre um tema, né? E essa semana do empoderamento, eu refleti muito nos textos que cada um escreve um texto. Essa semana, quem está escrevendo é a Natália. E quando a Natália escreveu dizendo que a base do empoderamento é o autoconhecimento, eu falei, é isso. Só que nas mídias sociais, na rede, as pessoas acham que é você levantar as bandeiras. As bandeiras existem, nós temos que saber que elas são importantes, mas quando a gente olha para a gente não entrar com o espírito da guerra. Né? Deixa ali as bandeiras por si só e ter os movimentos, mas quando eu olho para mim, não trazer essa guerra interna, trazer o amor, a autonutrição, o auto valor, como a Cissa falou, o auto perdão, olhar para a nossa jornada e não absorver essas guerras internas que as próprias bandeiras, às vezes, quando a pessoa abraça e fica e ela não consegue sair daquele emaranhado, por quê? Porque está entrando numa polaridade de briga. Aqui eu sempre tenho esse conceito em mente. Aqui, nessa experiência que eu estou, é uma dualidade. Sempre vai ter luz e sombra. E dentro de mim tem luz e sombra. Então, eu tenho que administrar já as minhas luzes e as minhas sombras. Se a gente for brigar com tudo e ficar nessa polaridade, acaba que, muitas das vezes, a gente vai se perdendo, né? Então, isso é bem legal. Nós temos esse conceito que nós temos que nos amar, olhar para nós mesmos sempre em primeiro lugar. E eu quero agradecer aqui a Maria, sua mãe, Maria, É minha mãe. É. gratidão a sua presença e contribuição, porque eu li todos os comentários aqui rapidinho, mas eu li, e eu vejo que há essa troca mesmo
que a gente influencia pessoas, nós passamos a entrar em fluxo com a lei universal, a gente quebra a criança. Eu acho que eu falei, né, no curso, no livro eu também trago da lei de você dar e receber. O dar é isso que a Cissa faz. Então, As leis universais. volta para ela automaticamente, porque ela dá, ela passa a mensagem da forma que ela pode se doar ali, seja para as pessoas que trabalham com ela, para a mãe, para o filho. Então, ela está dando o melhor. Quando ela está dando o melhor, entendendo a jornada dela, o universo devolve da mesma forma, né? E essa é a lei da atração, essa é a lei da cocriação, que existem Quando a técnicas. gente vibre, né? A gente tem que vibrar de verdade. Vibrar Não de adianta verdade, a gente sentir, né? falar e a gente Sentir não sentir. A e gente tem que sentir realmente vibrar, porque o universo ele vai entender da nossa vibração, nossa né? vibração. Isso Não do que a aí, gente fala, mas do que a gente vibra. foi a virada de chave da Cissa para poder entender a jornada dela, pessoal, profissional. E eu quero agradecer a presença da Cissa. Quero que você venha mais para frente fazer outras lives. Aí, ó, a minha consteladora tinha acabado de entrar aí, Ó, que Celina. Aí, legal! ó, Mulher. essa que escreveu é Mulher Empoderada, foi minha consteladora, minha Ah, grande que amiga. legal, que Participou maravilha! muito, me ajudou bastante nesse processo, Ah, entendeu? é Então, assim, a a Silene, que Silene? você, Ah, foi Silene, ela ó, que fez o estamos trabalho de juntas nesse constelação. movimento, ó, bem-vinda aqui. A Luciana também, ela Ah, faz elas não querem parte fazer uma da live? Silene, vem para o ela faz Potência parte da fazer. constelação da advocacia, Ah, a que constelação legal, sistêmica da é esse movimento. advocacia. Então, aí entrou muitas amigas que estão nesse universo também. Muito legal. Ó, eu deixo aqui o convite, Cissa, se elas tiverem interesse em fazer live aqui para o Pronto. canal, para divulgarem mais essa informação do autoconhecimento, desse empoderamento, do que é esse empoderamento, do que é nós estarmos nesse movimento de passando o nosso melhor e entendendo quem somos. Aí vocês falem com a Isso, Cissa, a gente agenda aqui. Sintam-se aí, o convite isso. está feito, hein? Pronto. Aí a Silene, ó, a Ó, só Lu, aí é só chamar. Depois chegar. passa o número dela, Cissa, que a gente Passa, vou marca passar. assim. Vamos espalhar que nós temos que ter mais mulheres mesmo afinadas, espalhando. Hoje a comunicação veio para isso, rompeu aquela barreira dos estados e das fronteiras, a gente consegue falar com tudo quanto é canto. E vamos juntas Isso, nesse movimento. Gratidão, isso. Cissa, gratidão a todas vocês que entraram aqui e que contribuíram, né? Porque a gente formou aqui uma energia, criando um pensamento com uma finalidade. E gratidão a todas vocês pela participação. E depois eu vou finalizar a live e vou botar aqui gravada para quem não pôde estar aqui ao vivo, né? Certo. Aí, Cissa, quiser fazer aí uma finalização, uma consideração final, para a gente poder se despedir. Só agradecer pela oportunidade mesmo, né? Você sabe que eu sou sua fã, Ah, sempre também assim, sou sua. grata pela troca, pelo universo do autoconhecimento que você me apresentou, né? De forma, num momento bem difícil da minha vida e que foi realmente assim uma transformação para que eu mudasse o meu caminho, né? Então, realmente, o que eu puder fazer para que as pessoas busquem o autoconhecimento, para que as pessoas realmente se olhem, se enxerguem, busquem seus traumas, busquem suas feridas, busquem realmente aquilo, né? Como é que a gente pode dar dica, né? Assim, ó, quando algo lhe incomodar, busque, não busque porque o outro te incomodou, busque em você porque que aquilo lhe causou um incômodo. Sim, E aí você vai descobrir várias coisas que não são do outro, que sim, são suas, são suas, né? exatamente. Então, isso eu acho que é assim um grande começo, né? E aí as pessoas podem ir buscando um pouquinho vai buscar o Ho Oponopono, lei da atração, constelação familiar, uma psicóloga, um terapeuta. Esse é o caminho, É o né? Então, o que caminho, eu é o deixo caminho. aqui é realmente buscar.
É buscar, não é ficar parado Não por é ficar parar. A gente parado, tem a exatamente. lei da atração não é só ver, 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 não. A Se gente a tem que gente ficar trabalhar para ver. parado, aceitar aquela situação, parece que nós estamos dando o poder para uma outra pessoa e tirando o poder nosso, né? Então, Sim, esse é o sim. movimento de nós buscarmos conhecimento, porque é a bagagem que a gente leva daqui, conhecimento. E a gente leva, deixa que essa jornada, mas leva esse conhecimento. Com toda certeza, isso eu acredito muito e eu busco isso diariamente na minha vida e também quero deixar esse legado para minha filha, para ela, quando tiver os momentos de desafio, ela não cair mais rápido. Precisamos passar isso para as crianças na nova era, deles terem autoconhecimento desde pequenininho, não precisarem Sim, passar por tantas situações. Dificuldades vão passar, mas vão saber olhar mais rápido, entender por quê? Porque já foi internalizado aquilo dentro da criança, né? O sim, autoconhecimento. Isso é importante. Então, eu agradeço a todos que estiveram aqui, agradeço a Cissa também pela contribuição, né, da sua experiência de vida, da sua hoje do seu novo olhar e da sua filosofia de vida, né, no momento atual. Desejo para você assim sucesso, abundância, porque você é uma co-criadora, já assim, já entendeu como é que funciona e está só conduzindo com mais facilidade a jornada. Gratidão, sim, com Cissa. certeza. Um beijo, Gratidão também, Tati, um viu? beijo grande. Beijo. Vou passar o contato de Silene para você. Tá bom, a gente vai agendar sim, com certeza. Eu também quero que você volte aqui no Potências mais para frente, Vamos, tá vamos, bom? vamos Falar sim. também dessa Quando parte você infantil. precisar, só chamar que eu estou aqui, Tá bom, viu? Cissa. Obrigada, gratidão. Um Nada. beijão. Eu vou encerrar a Tchau. live e vou deixar depois aqui Tá, gravada, tá? tá certo. Beijo, tchau. Beijo, tchau.